O horário flexível tem se tornado uma tendência no mercado de trabalho e até estratégia de algumas empresas para reter talentos. Para algumas pessoas, a medida é um sonho de consumo, mas para que isso seja possível, é preciso existir uma cooperação entre gestores e colaboradores. A pandemia do coronavírus só acelerou um processo que já estava em andamento no mercado, o teletrabalho e o home office. Apesar de parecerem bastante semelhantes, têm diversas diferenças e ainda geram muitas dúvidas entre os colaboradores. O teletrabalho é a definição quando o trabalho é feito fora do escritório ou de qualquer outra localidade que tenha vínculo com a empresa. Já o home office é o regime convencional de trabalho, só que sendo realizado em casa. Ele é visto como uma situação pontual e não permanente. A isenção do controle de jornada permite uma liberdade maior para esses colaboradores, possibilitando que eles possam adaptar o trabalho às suas rotinas. Olha, eu acredito que a qualidade de vida aumentou também bastante. Antes de trabalhar como remoto, assim, né, 100% remoto, eu pegava ônibus, então eu tinha que acordar, digamos, 2 horas antes, assim, do meu horário normal, né, de começo de trabalho, para sair para a rua, pegar ônibus, enfim, todo aquele processo, né, que existe do presencial. E agora, 1 hora antes ou meia hora antes, assim, eu acordo, me preparo bem, então a gente tem essa qualidade de vida também eh, de não pegar o trânsito do dia a dia, não se estressar ali com o trânsito. A isenção do controle de jornada permite uma liberdade maior para esses colaboradores, possibilitando que eles possam adaptar o trabalho às suas rotinas. A disciplina é que a gente tem aí reuniões diárias para fazer esse acompanhamento, falar sobre as prioridades do time do dia. E para nós, líderes, a gente teve aí que acabar com o microgerenciamento. Então, a gente teve que delegar mais, confiar no time, nas entregas, para que isso acontecesse. Isso também gera, obviamente, um conforto do lado do profissional, porque ele se sente mais feliz aí trabalhando dessa forma. Algumas empresas adotam esse regime e até fazem rodízio ou modelo híbrido de trabalho com esses funcionários. Essa flexibilidade, ela propicia que a gente consiga trabalhar com um pouco mais de qualidade, né? Então, assim, no nosso modelo de negócio, a gente tem horários muito estendidos de funcionamento. Então, isso faz com que a gente possa vir, por exemplo, acompanhar a rotina de manhã, ou à tarde, ou à noite. Tem dia que até que a gente estende um pouco mais, mas a gente também tem essa possibilidade de trabalhos em casa, né? Então, a gente pode fazer essa parte administrativa. Nós temos acesso também, né, ao computador da empresa, que deixa com que eu possa ver o que está acontecendo na academia em tempo real. Então, a gente consegue também em casa estar acompanhando o que está acontecendo e resolvendo as situações necessárias para que a empresa consiga sempre estar executando o trabalho dela da melhor forma. Desde o início, né, desde pré-pandemia, isso já era uma tendência assim, da flexibilização, da carga horária mais flexível de trabalho. Então, se as pessoas tinham a necessidade, às vezes, de passar um pouco de tempo com os filhos, né, ou tinha que levar um filho no médico, ele compensava fora do horário. Mas isso não era uma prática comum. Então, com a pandemia, isso se tornou uma obrigatoriedade, né? Então, as empresas tiveram que se preparar um pouco mais a fórceps em relação a isso. E as pessoas gostaram disso, né? Então, as pessoas gostaram do trabalho remoto, se acostumaram acabaram trabalhando um pouco mais, mas o tempo que elas perdiam, muitas vezes, de trânsito compensou. Então, realmente, hoje as empresas estão tendo que se adaptar em relação a processos para poder trazer cada vez mais pessoas de maneira remota, porque muitas vezes a busca por candidatos ela acaba ficando muito limitada se você for olhar só para uma região, quando a gente olha para posições, por exemplo, de desenvolvimento de sistemas. Você tem pessoas, se você vai buscar pessoas só numa determinada região, você acaba ficando muito limitado. Quando você tem um trabalho remoto, fica muito mais fácil você pesquisar pessoas do Brasil inteiro e essas pessoas, às vezes, estão em regiões inacessíveis pelas empresas e o trabalho remoto propiciou isso, entendeu?